eu tinha que ir para a faculdade, acabava minha aula às 11, eu ia para casa de ônibus, porque não tinha dinheiro para comer lá no refeitório da faculdade, almoçava em casa, me trocava, andava a pé 2 quilômetros, voltava, fazia aula e ia para a faculdade. Entrevista 50 CIOs a todo vapor. Matheus Garcia, meu grande amigo, aqui no estúdio da NetGlobe. Matheus, obrigado pela sua presença e pela sua grande contribuição. Puxa, Renato, boa tarde, bom dia para todo mundo. Não sei que horário que as pessoas vão assistir, né? É verdade. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com você, para bater esse papo e contar um pouco de história, né? Acho que o objetivo é esse, a gente bater papo aqui, contar a história. E se alguém se identificar e puder mudar a vida deles para melhor, é o que a gente quer aqui, né? Obrigado pelo convite e vamos bater papo, né? Vamos bater papo. Uma grande honra, uma alegria poder saber que você tem origens aqui, nessa terrinha onde nós estamos gravando esse conteúdo. Campinas, você nasceu em Campinas, foi isso, Matheus? Eu nasci em Campinas, cara, 26 de abril de 82, sou filho de um engenheiro civil e minha mãe, ela fez odontologia, mas parou para cuidar dos filhos, tenho 2 irmãos mais velhos. E, cara, eu nasci numa família grande, né? Assim, uma infância muito cercada de amor, assim, de carinho, né? Não foi fácil, tiveram momentos de oscilações, mas lembro de muitas coisas da minha infância, assim, que foram bacanas. E, cara, adoro Campinas, amo Campinas, não trabalho, não moro aqui já faz uns 10, 15 anos, mas a minha família está aqui ainda. Meus irmãos moram aqui, infelizmente meus pais já faleceram, mas meus irmãos estão aqui. Então, vira e mexe, eu estou aqui em Campinas. Para mim está sendo uma honra contar um pouco da minha história, que começou em Campinas. Né? É verdade. Você comentou que o futebol permeou ali na sua idade de menino e quase chegou lá. Como quase que é isso? Chegou lá. Então, assim, a gente normalmente, assim, eu sempre gostei de futebol, né? Como todo menino gosta. E acho que Deus me deu um dom. Eu nunca fui o Ronaldo Fenômeno, mas eu fui lá um pouco, Mauro Silva, Dunga, era mais aquele estilão ali que jogava no meio de campo. E, cara, eu sempre participei dos campeonatos internos dos clubes e das seleções, seja a seleção do clube, a seleção do colégio. E, cara, o que eu mais me lembro eram os campeonatos interclubes. Aqui, antigamente, em Campinas, os clubes eram muito fortes, né? Ciclo Militar, Cultura, Isso. Regatas, Guarani, Ponte Preta, Andorinha, todo Bonfim. E tinha esses campeonatos interclubes e a gente fazia assim, a gente se concentrava na nossa sede do clube, o Concórdia, nossa sede que a gente tinha, e a gente ia de ônibus, porque os jogos eram cada um numa sede. Então era um negócio assim, cara, sabe? Era o evento do final de semana, era um prazer poder estar jogando bola. E depois de um tempo eu consegui, né? Lá no Guarani eu fui trabalhando e cheguei até os meus 15 anos, joguei bola lá até os meus 15 anos. Quase cheguei lá, né? Meu sonho era jogar no meu São Paulo, embora eu sou campineiro, e uma Copa do Mundo. Não deu, porque com 15 anos eu descobri uma outra paixão, que foi a tecnologia. E aí eu mudei a minha rota. Muito legal. Nós vamos falar sobre um bom bate-papo de tecnologia, mas eu sei que ainda na sua etapa, né, de juventude você gostava de fazer outras coisas também. Tem um negócio de imitar. Conta um pouquinho como que era isso, como que você se divertia e divertia os outros também. Cara, eu sempre tive muita facilidade de imitar as pessoas. Assim, eu lembro assim, tinha um tio meu que ele se divertia, cara. A gente tava boas risadas e eu contava piadas, de criança que a gente sabia, e eu gostava de imitar as piadas. E ao longo do tempo, cara, eu fui aprendendo a imitar. Seja alguém famoso ou as pessoas da escola, assim, até funcionários que às vezes eu brinco. E aí eu fiquei mais imitador, assim. Então, era uma forma de a gente se divertir, né, cara, nos finais de semana. E eu gosto de imitar, assim, sempre põe um apelido em alguém, assim, nada para ofender, mas mais para brincar. Mas eu gosto de fazer algumas imitações aí, que é legal, porque eu acho que isso harmoniza, né? A gente cria empatia, cria relacionamento, quando você tenta brincar um pouco, as brincadeiras saudáveis, né? Mas eu sou um cara que gosta de fazer imitações, é uma característica minha. Matheus, não está combinado na nossa entrevista, mas rola uma imitação, aquela que vem na mente, aqui ou não? Pô, deixa eu pensar aqui. Vamos cara. lá, eu acho que vai ser divertidíssimo. O que rolaria aí? Eu imito mais as pessoas, mais do que eu conheço no cotidiano, mas tem um funcionário meu, que é o Bruninho, ele fala meio fã, assim, fala, pô, cara, eu podia fazer essas coisas aqui com você, eu não tô gostando desse negócio aqui da computação, tá muito complicado. A hora que ele escutar isso aí, ele vai lembrar que é ele que tá falando, Que é legal. o Bruno Matos. Não é? Que legal. Ou seja, imitação sempre para criar esse clima descontraído, de amizade, estreitar E relacionamentos. dá uma quebrada, às vezes o ambiente tá com muita pressão, então é uma forma a gente no almoço. Ontem mesmo, a gente tava almoçando lá, a gente brinca, e o pessoal falou, pô, mas você é o cara que mais coloca apelido não. Eu falei, imagina, eu tô aqui só para interagir com vocês. Matheus, muito legal isso, você com certeza tem uma característica muito forte em você, que é essa
essa proximidade, um líder muito humano, né, muito parceiro, e aí você começa a ter a tecnologia como algo presente. Então, dos 15, 16 anos ali do futebol, e aí a tecnologia começa a fazer parte do início de uma escolha de carreira. Como que foi? Sim. Então, assim, eu com 15 anos comecei a olhar um pouco qual que era o futuro, né? Então, aqui eu fiz ETEC, Colégio Técnico de Campinas. Sim. Eu falei assim, bom, ia estudar no São José, falei, bom, eu vou fazer processamento de dados. Muito por causa do propósito que eu tenho eu sempre tive essa coisa comigo, transformar a vida das pessoas para melhor através de alguma coisa que eu fizesse. E eu vi na tecnologia essa possibilidade. Poxa, se eu crio coisas que melhoram a vida das pessoas através de uma automação, de um software diferente, isso traria para o meu propósito. Então eu fiz o curso, puxa, me apaixonei. E eu digo o seguinte, né, toda pessoa que quer aprender desenvolvimento, ela tem que fazer um curso técnico, né? Então foi aí que eu comecei. E aí, puxa, cara, a minha primeira experiência, depois que eu fiz o colégio técnico em tecnologia, foi no suporte de uma empresa de Campinas, a Teledesign. Olha que só. E aí eu falo o seguinte, todo mundo que quer um dia entender o cliente, que é muita coisa que eu falo, tem que começar no suporte, porque é lá que você aprende a focar no problema. A pessoa te liga, está com um problema, e você tem que entender esse problema, muitas vezes ela está muito nervosa, e você tem que entender o problema dela para que ela possa continuar dando continuidade no trabalho. E aí você, de novo, o propósito ele aparece, porque eu resolvi um problema que às vezes é básico, mas para a vida daquela pessoa ele melhorou muito. Eu lembro que foi uma fase bem complexa, essa minha fase, porque eu estudava na faculdade o dia inteiro, era integral, estudava na PUC, fazia engenharia de computação, e eu trabalhava à noite, foi meu primeiro estágio. Então eu estudava das 7 às 4 da tarde, e aí eu ia trabalhar das 5 da tarde até 1 da manhã. Uau. Então eu dormia às 2 da manhã, que eu chegava em casa, dormia 3 horas e acordava para ir para a faculdade. Isso foi minha rotina há 1 ano e meio. Só que acontecia, para complicar mais o cenário, eu tinha que ir para a faculdade, acabava minha aula às 11, eu ia para casa de ônibus, porque não tinha dinheiro para comer lá no refeitório da faculdade, almoçava em casa, me trocava, andava a pé 2 quilômetros, voltava, fazia a aula e ia para a faculdade. Foi um período assim, cara, bem cansativo, bem difícil, mas assim, me mostrou que assim, puxa, se você se dedica, se você quer fazer alguma coisa, você consegue. E meu pai me ensinou um negócio que eu levo para minha vida. O sucesso só vale a pena quando é com o suor do seu rosto. Você não precisa achar nenhum caminho alternativo, você não precisa achar jeitinho, trabalha duro, faz direito, tem o seu propósito, você chega lá. Então, essa minha primeira experiência de emprego misturada com faculdade foi um grande aprendizado que eu trago para minha vida até hoje. É legal. E é uma grande base, né, que te sustenta para outros desafios. Entrou no suporte, começou a aprender como suportar, tratar, como que a tecnologia impacta nas pessoas, e aí sua carreira continua. Que momento que você começa a se ver aqui junto com o conhecimento técnico e com pessoas começa a tornar o Matheus Garcia o líder que ele é hoje? Como que foi essa trajetória para te habilitar como um grande líder de tecnologia? Eu sempre me perguntei, eu nunca gostei de fazer as coisas porque as pessoas me mandavam fazer. Eu sempre gostei de perguntar por que eu tenho que fazer. De novo, qual que é o efeito que isso gera quando eu vou fazer esse tipo de coisa. E a partir do momento que eu fui crescendo na minha carreira, eu fui vendo o seguinte, era muito mais fácil construir uma solução quando você tinha outras pessoas com você. Quando você tentava ir sozinho, você até conseguia, mas chegava um momento que você não consegue ultrapassar aquele ponto. E aí você passa a entender que você tem que se relacionar com as pessoas e trazer as pessoas para o seu lado para que todo mundo construa junto. Porque é muito chato quando você quer construir uma coisa e você fala, puxa, fui eu que fiz. Fui eu que pensei, fui eu que desenhei. Quando você traz muito pro eu, a coisa não decola. Porque as outras pessoas se sentem excluídas. Então eu gosto muito de uma frase que é assim, o nós é mais importante que o eu. Essa frase ela é simples, ela é muito forte. Então eu sempre procurei criar times, não se falava disso, de times multidisciplinares, squad, mas como que eu crio times com vários sabores, com várias competências para que a gente possa chegar no resultado. Eu lembro muito de um caso da NET, quando trabalhava lá, logo que eu assumi uma área de negócios, né, porque eu vim do mundo tech e depois já virei analista de negócio, e onde eu me especializei, que é como que eu traduzo o negócio para dentro da tecnologia. E eu lembro muito que tinha uma conversa lá que era assim, puxa, a área de marketing queria lançar produtos novos e pedia isso numa velocidade X e a área de TI falava, pô, mas não dá para fazer. Então era assim, pô, esses caras de TI não me atendem e essa área de marketing são um bando de maluco. Quando a gente criou um time multidisciplinar, que a gente começou a desenhar o seguinte, tá bom, qual que é o propósito dessa entrega?
a gente precisa chegar nesse objetivo. E aí o pessoal começou a entender todo mundo, que todo mundo fazia parte daquela entrega, a coisa fluiu melhor, Renato. Então assim, para mim é o seguinte, o segredo com pessoas é você trazer eles pro propósito da entrega. As pessoas precisam se sentir parte, né? Elas precisam estar fazendo parte, não só envolvidas nesse assunto. Então foi desse jeito que eu venho construindo esse caminho de conectar o que é a experiência com as pessoas, porque elas são a coisa mais importante para um resultado. Muito legal. Matheus, hoje você lidera um maravilhoso time, uma empresa incrível, num segmento super importante para o nosso país. Mas nós sabemos, né, que ao trilhar uma carreira, né, de líder, neste caso, nós não vivemos só de sucesso, só de acertos, né, mas sim de grandes aprendizados, né, que vão nos habilitando a novas etapas na nossa carreira. Tem alguma passagem na sua carreira que te marcou muito? Que você teve que tomar uma decisão, você teve que, enfim, agir de uma forma um pouco diferente, mas isso te habilitou a chegar onde você está hoje? Puxa, cara, assim, a história que eu posso contar é o meu MBA de vida real, que eu vi na PDG. Você conhece lá como que foi a trajetória da PDG. Sem dúvida. A PDG foi um MBA porque, assim, eu tive que aprender, foi um desafio ali. Minha primeira carreira C-Level, minha primeira oportunidade C-Level, um desafio de ajudar uma empresa que estava num momento de dívida a fazer uma recuperação judicial estruturada. Então isso te leva a ter criatividade, a pensar diferente e a pensar o negócio. Não tem como. Se você não pensa o negócio, não pensa. E uma preocupação muito importante com as pessoas. E não nesse momento só com as pessoas da empresa, os fornecedores. Porque eles eram completamente envolvidos nesse negócio. Então, o que eu tive de tomar de decisão ali? Eu estava num cenário onde eu não tinha caixa, e aí não é com um orçamento baixo, não tinha dinheiro para fazer as coisas. Só que eu precisava manter a operação no ar e continuar fazendo inovação. Então o que eu fiz? 2 movimentos muito importantes nesse caso. Eu precisava chamar os fornecedores e falar assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, mas eu preciso que vocês continuem prestando um serviço para mim. Então eu fiz um movimento, foi o seguinte, eu chamei todo mundo e falei assim, olha, eu tenho tanto de dinheiro, os fornecedores que eu tenho, a relevância de cada um deles é essa, e eu vou pegar um percentual desse dinheiro pouco que eu tenho e vou dar um pouquinho para cada um. Vocês estão comigo? Vocês compram essa jornada comigo? E aí, cara, assim, não tem como você fazer isso se você não tiver transparência, empatia pelo outro, integridade e equidade. Pô, me ajudem aqui, a gente tem que tomar uma decisão em conjunto. E o caminho se materializou e a gente conseguiu fazer. Só que eu tinha a parte da inovação ainda. Como é que inova uma empresa que não tem dinheiro? E aí, cara, eu descobri que a gente tinha um ativo de negócio fantástico, que eram os imóveis da PDG. E aí eu comecei a fazer inovação com permuta de imóvel. Aí quando eu falei pro pessoal, o pessoal assim, mas peraí, cara, como assim? Você vai pagar fornecedor de tecnologia com imóvel? Eu falei, tem algum problema jurídico? Eu não posso fazer? Não, mas eu não acho que as pessoas vão querer ser. Eu falei, não, vão. E cara, foi um sucesso. Eu reduzi 60% da nossa dívida ativa que a gente tinha com fornecedor de tecnologia com imóveis e a gente criou grandes inovações através de permuta de imóvel. Então assim, a grande tomada de decisão foi assim, como que eu habilito essa jornada da empresa com criatividade. Então a dificuldade ela te promove você ser mais criativo, você pensar de forma diferente. Foi assim, um MBA de vida real. E até hoje eu levo para as empresas que eu posso assim, ó, cara, não tem impossível. A gente não tem pouco dinheiro. Se a gente souber otimizar, se a gente tiver criatividade para trabalhar essas coisas, a gente consegue. E essa experiência da PDG me deu essa bagagem que eu levo até hoje. Expandindo barreiras, estimulando a comunicação e levando a voz das pessoas cada vez mais longe. Conte com a NetGlobe para conectar pessoas, engajar equipes e deixar o seu legado. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Matheus, uma coisa super importante no nosso projeto é deixar um legado, deixar uma mensagem, principalmente para essas novas gerações e para quem não está feliz nas suas atividades. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Vamos lá, eu acho o seguinte, toda vez que você se propõe a transformar alguma coisa, seja ela qual for, na sua vida, no seu trabalho, você precisa ter muita resiliência e convicção daquilo que você vai fazer. Porque em algum momento dessa jornada, as pessoas às vezes vão desacreditar de você, vão achar que às vezes você não sabe o que você está fazendo, que não vai dar certo, e às vezes você fica até desacreditado, né? Fica insatisfeito com você mesmo. Mas é nessa hora que você tem que manter o foco, mentalidade positiva e seguir no seu propósito. Porque se você acredita naquilo, se você trabalhou para aquilo, você estruturou aquilo, de alguma maneira você vai chegar lá. Você vai conseguir fazer esse movimento. E tem uma coisa que assim, nesse mundo nosso que muda toda hora, que tem muita incerteza,
A única coisa que faz você superar tudo isso é você ter aprendizado contínuo, você está aprendendo sempre. E o segredo de qualquer resultado, dessa relevância, de você se manter relevante nesse mundo, é você misturar mãos experientes com cabeça de principiante. Então, assim, não adianta nada você ter tido experiência, você ter tido um monte de segredo, se você não potencializa isso, criando novas formas de pensar e aproveitar essa tua experiência. Então, tem um termo que eu gosto muito que chama Shoshin, é um termo japonês, que é mente de principiante. Então, todo mundo tem que ter mente de principiante, porque é isso que te provoca, que te leva para frente, que faz você sair dessa sua zona de conforto, da frustração ou daquilo que está te incomodando. E finalizando assim, se tem algo te incomodando, a única pessoa que pode mudar isso é você mesmo. Se você está infeliz no seu trabalho, se você não está feliz num relacionamento, se você não está feliz com qualquer coisa, muda, tome uma atitude de mudança e aprenda coisas novas. Sempre, aprendizado contínuo e foco no seu propósito. Essa é a mensagem que eu deixaria para todo mundo. Tá aí, grande mensagem, impactante, que grande bate-papo. Matheus Garcia, muito obrigado pela sua generosidade, desse grande bate-papo, da sua história, meu muito obrigado. Eu que agradeço, assim, espero que as minhas palavras toquem de alguma forma as pessoas e que elas possam mudar alguma coisa da vida delas para melhor. E aí eu vou estar muito feliz com esse propósito que eu tenho de transformar a vida das pessoas. Muito legal. Obrigado, Parabéns. Renato. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado.